direto, né? Aqui na frente com foto de todo mundo. Eu até ia te pedir. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou pelas mídias sociais, meu bom dia. Obrigado, vereador Kiko, pela cedência do seu espaço. Conte com o meu quando Vossa Senhoria necessitar. Eu inicio, sem dúvida nenhuma, saudando minha querida amiga Rúbia, seu esposo, porque acompanhei esse trabalho de fôlego que tu realizaste, de buscar todos esses dados, né, dessa luta, tanto do ponto de vista histórico, quanto do momento em que vivenciamos conjuntamente, sem dúvida nenhuma, participar de uma coisa histórica, que foi a conquista desse espaço para a comunidade de Caxias do Sul. Eu fico muito feliz de que fui o primeiro, nessa tribuna, a levantar esse assunto, né, e alertar sobre a possibilidade de perda desse patrimônio fantástico. Tive a oportunidade de participar nas redações dos 2 pedidos de tombamento, tanto pela UAB quanto por essa Câmara, e que deram início, então, a todo esse processo que bloqueou a venda desse patrimônio, né, que estava sendo oferecido a um grande supermercado de Porto Alegre, e que boa parte do espaço seria colocado à venda para a construção de prédios. Então, esse espaço está ali. E eu acho que, Rúbia, que esse momento tu cumpre um papel fantástico, né? Que é alertar que há 3 anos nós estamos com esse projeto abandonado, né? Eu acho que é uma coisa proposital de parte do atual prefeito, a partir do momento que bloqueou a participação das entidades que puxaram esta luta, né, na definição dos encaminhamentos necessários, né, para que o projeto saísse do papel, e cumpriu apenas e única e exclusivamente aquela função de colocar a Guarda Municipal lá para dizer que houve uma ocupação do espaço, do ponto de vista não se perder o critério estabelecido na legislação. Então, parabéns, Rúbia, cumprimentos, tá, tu merece, né, de fato, sem dúvida nenhuma, tu resgata aqui toda essa luta de uma parcela enorme da comunidade de Caxias do Sul que se engajou nesse processo. Vereador Gustavo, se for breve, eu gostaria de abordar um outro assunto. Bem brevemente, vereador Eloy, meus cumprimentos. Justamente neste teor também eu queria cumprimentar a secretária de Cultura do município, Rúbia Frisso, né, que lança hoje o seu livro intitulado Maesa, na Galeria Gerboheim, da Casa da Cultura, um documento que eu diria histórico e que vai contribuir, inclusive, para preservar a memória desse grande empreendimento que teve, né, fundamental importância para o desenvolvimento de Caxias. Maesa, que foi o berço, né, da indústria metalmecânica, tudo partiu a partir daí, muitas empresas que nasceram do esforço da Maesa. Então, eu vejo que foi um esforço de muita gente, desta casa, na sua pessoa, né, da UAB, enfim, de governos, de entidades, e a Maesa realmente é um bem que precisa ter uma atenção toda especial, ter a sua preservação e a sua ocupação pública para ser mais uma alternativa para Caxias do Sul. Ela projetou Caxias e ajudou muito no seu desenvolvimento econômico e social. Parabéns à Rúbia, estaremos com certeza hoje à noite prestigiando. Obrigado, vereador Eloy. Então, resgato, convidando então a todos os nossos telespectadores, né, que nos acompanham pela TV Câmara, convidando então para as 18h30, sem dúvida nenhuma, uma obra magnífica, tá, assinada pela nossa amiga Rúbia, hoje à noite na Galeria Gerboheim, né, a partir das 18h30. É a galeria que leva esse nome fantástico, né, também da cultura caxiense, o grande professor e filósofo Gerboheim. Então, meus cumprimentos, Rúbia, mais uma vez. Fico feliz que tu tenha aceitado esse desafio de resgatar toda essa nossa luta, né, de anos, né, de uma articulação muito bem sucedida na comunidade, e que tu foste a coordenadora, sem dúvida nenhuma, desse processo, né, por designação do então nosso prefeito Alceu Barbosa Velho. Mas eu não poderia me furtar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e por isso agradeço ao vereador Kiko a cedência do seu espaço, porque as manifestações do secretário Emílio Andreassa, no jornal Pioneiro de hoje,
num primeiro momento, atacando a questão da região metropolitana, na pessoa dos vereadores Felipe e Toigo, né? E, numa segunda, me honrando aqui com uma descrição fantástica, né? Ele diz o seguinte, sobre a questão do plano diretor e região metropolitana da Serra Gaúcha. São incompreensíveis as críticas do presidente da SIC, no caso do plano diretor. A verdade tem de ser dita. Bom, aí é de responsabilidade única, do vereador Eloy Frisso, que, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, afirmou em nossa presença, e a própria SIC, que a Câmara estaria entregando um projeto substitutivo à altura de Caxias. Eu disse não, tenho certeza que nós entregamos um projeto de plano diretor à altura de Caxias do Sul. O projeto que não estava à altura de Caxias do Sul é o que foi encaminhado pela administração. Senhor Emílio Andraça, o senhor é o cão do dono, guaipequinha, né? É um guaipequinha, né? Enquanto o dono se esconde, parece que está viajando de novo, né, vereador Rafael? Parece que está viajando de novo, né? É o cão do dono, o senhor não passa disso, um guaipequinha. O senhor não conhece plano diretor. O senhor não tem ideia do que está escrito num plano diretor. E de região metropolitana, então, pior ainda, né? Tem pessoas que se prestam. Esse senhor é um que se presta, né, a ser o cão do dono, né? Enquanto o dono se esconde, né, ele fica lá, guaipequinha, né? Isso, vereador Wes, né? É o próprio, né? Permite a parte, vereador Eloy. Só para terminar as falas do rapaz aqui, colocou seus colegas em uma posição constrangedora ao terem de aprovar um projeto com flagrantes inconsistências técnicas que irão impactar principalmente o setor da construção civil. Aliás, fiquei muito honrado com o voto do vereador Elisandro Fiuza, da base do governo. O senhor também, eu acho que foi constrangido a votar contra o veto, né? O senhor foi constrangido, né? Então, digo que os outros demais 20 vereadores, 19 vereadores, também foram constrangidos a votar pela derrubada do veto, né? É um menosprezo pelo Poder Legislativo que parte diretamente do gestor, do prefeito, e que baixa, né, nos seus subalternos, nos seus cãezinhos, né, seus guaipecas, né? Então, nesse sentido, quero dizer com todas as letras, eu tenho orgulho do plano diretor que produzimos. A altura da cidade, vereadora Denise, com inovações que incorporamos, que hoje as principais cidades do Brasil ainda não têm. Vereador Gustavo Toigo, principalmente Vossa Senhoria e vereadora Denise, que foram exemplares do ponto de vista de propor novas alternativas, né, do ponto de vista do planejamento da cidade, né? Vereadora Paula, Vossa Senhoria deu uma... Não vi a vereadora, desculpe, está ali a vereadora Paula. Vossa Senhoria na comissão também deu grandes contribuições, né? Deu grandes contribuições. Vereador Edson, né? Então, acho que temos orgulho do trabalho que fizemos. E amplamente democrático, debatido com todos os colegas, quantas vezes vinha a esta tribuna explicar os equívocos da proposta encaminhada pela administração e que mexiam com os interesses da cidade, e esses equívocos é que impactavam na construção civil. Vereador Adiló, Vossa Senhoria levantou aqui várias vezes, né? A alteração do zoneamento proposta pelo Executivo era um suicídio. A restrição à altura de prédios, um assunto que já passou do tempo, né, do ponto de vista de se discutir, principalmente quando se trabalha em concentração da população, né, em adensamento populacional. Então, é um governo totalmente perdido, né, é um governo que não sabe o que está falando, né, é um governo que o secretário de Planejamento se esconde e bota um guaipeca a falar sobre plano diretor. Então, nesse sentido, eu quero dizer que, mais uma vez,
cumprimento essa Câmara, cumprimento a todos que participaram desse processo amplo de discussão, de audiências públicas, de reuniões públicas. A própria estratégia, ao fazer o veto total e não vetar em tese as ditas inconsistências, que nenhuma até agora conseguiram nos provar que existe uma inconsistência a nível do plano diretor. Podia ter vetado parcialmente, não, vetou totalmente, se botou num poço sem fundo, né? Me permita prosseguir em declaração de lei, senhor presidente. Se colocou num poço sem fundo, né, onde não tem como sair, não tem como sair da sua estratégia maluca, né, liderada pela procuradora do município, a doutora Cássia, a quem eu não refiro o sobrenome. Então, digo com muita honestidade, quero cumprimentar, eu acho que cumprimento em nome de toda a casa, provavelmente com raras exceções, o senhor presidente da Câmara de Indústria e Comércio. Só um instantinho, vereador Frisso, uma questão de ordem aqui proposta pelo vereador Renato Nunes. Pelo que me consta, senhor presidente, os dois vereadores inscritos nesse espaço do grande expediente é o vereador Clay de Lima Girardi, vereador Kiko, e vereador Adiló. O vereador Kiko já pediu declaração de líder, então ele tem a palavra, senhor presidente. Correto. Se o vereador Frisso quiser continuar, ele continue posteriormente o término do grande expediente. Não, vereador Renato, eu entendo que o vereador Kiko fez a solicitação já para o vereador Frisso, já para ganhar tempo. Não. Cedeu espaço já com declaração de líder inclusa. Senhor presidente, se o senhor me permite, presidente, o que o vereador Kiko, vereador Renato Nunes, para Vossa Excelência, quando um vereador está inscrito no grande expediente e cede o espaço para o outro vereador, esse vereador que foi cedido o espaço, ele tem a primazia de continuar em declaração de líder dele, que é o orador. O vereador Kiko, como se fosse espaço do vereador Kiko. O vereador Kiko, após o grande expediente, já solicitou declaração de líder. Para ele. Ele perde 20 minutos e fica só com 10. Então eu pediria que não jogasse corregimento para excedência de espaço. Sim, senhor. Presidente, se o senhor me permite, era isso, e a declaração e a questão de ordem é indeferida por não ter nenhum sentido. Obrigado. Indeferida a questão de ordem, por óbvio. Podeis prosseguir, vereador Adiló Frisso. Parabéns, vereador Renato. Você já conseguiu estragar o meu pronunciamento, né? Tentar estragar, mas não vai conseguir. Né? Já sou macaco velho nessa casa. Então, diria, repetindo, meus parabéns, sem dúvida nenhuma, ao presidente da SIC por esta entrevista hoje ao Jornal Pioneiro. Caxias não merece esse abandono. Né? Caxias não merece esse abandono. Está certo, presidente. Vossa Senhoria tem toda a razão. Nós tentamos, inclusive com intermediação da SIC, com intermediação do Sinduscom, com intermediação num pequeno, eles chamavam de petit comitê, né, do Conselho Municipal do Plano Diretor, intermediar uma negociação que fosse possível que o Executivo nos dissesse quais seriam as ditas inconsistências no plano diretor, para que a gente pudesse já rapidamente apresentar as modificações necessárias. Até hoje não conseguimos. Então, esse governo é um governo que já acabou. É um governo que já terminou um ano antes. É um governo que não tem mais o que mostrar a esta cidade. E, nesse sentido, eu quero resgatar o papel dessa casa, de um ponto de vista da discussão das leis com responsabilidade, dos projetos que têm vindo a esta casa, né? E, lamentavelmente, vereador Adiló, você tem razão, nós estamos, às vezes, aqui cumprindo o papel que seria do Poder Executivo, né? Nós estamos cumprindo um papel em razão da omissão e da forma como o Executivo se comporta. Estamos cumprindo um papel que deveria ser do Executivo. Pela ordem, só, né, quem é que me solicitou? O vereador Felipe.
Vereador Eloy, quero lhe cumprimentar pela fala, até porque esse secretário, até vou procurar nem falar o nome, porque não conhece nada de assunto nenhum sobre o município, sobre região, né? Agora, a fala dele na coluna... Eu não vou responder com o artigo, porque é um espaço muito importante do Jornal Pioneiro para ser respondido uma pessoa dessas. A pessoa diz o seguinte: a orientação da administração municipal é firme na redução e enxugamento de estruturas pouco eficientes. Comece pela SDE, vereador Eloy. Pela sua secretaria. Encerra a sua secretaria, que o máximo que conseguiu foi acabar com a incubadora empresarial. Encerre a sua secretaria. Não propõe nada. Secretaria que vive dando pitaco em todas as outras. Dá pitaco em toda a cidade, não tem nada de propositivo. Vai estudar um pouco a região metropolitana da Serra para ver como é que vai funcionar. Essa de que vai pagar uma taxa, não existe mais vir a região metropolitana. Se colocou num brete tão grande que não consegue explicar para os outros 13 municípios da região, vereador Eloy. Então vai estudar, para de dar pitaco. O governo municipal é sério, não é governo de pitaco, tem que ter atitude, tem que enfrentar. Se a SIC chegou nesse ponto, a gente imagina como é que está o resto da cidade. Vive lá na SIC e não consegue conversar com a SIC. Tem que discutir com a SIC pelo jornal. Então, vereador Eloy, é lamentável nós termos um secretário municipal que a sua secretaria não faz atitude nenhuma e não consegue sequer estudar assuntos de extrema relevância para o município, como é o caso do plano diretor e a região metropolitana da Serra. Muito obrigado. E, vereador Felipe, lhe coloco a importância que tem essa questão da região metropolitana. Fui um dos primeiros também, até pelo tempo, a abordar essa questão aqui nessa casa e mesmo na cidade, por conta de que urge um planejamento regional. Está mais do que maduro de que as cidades têm que passar a conversar entre si, né? Lá no plano diretor de 2007, liderado pela engenheira Margarete Bender, nós iniciamos toda uma discussão com Caxias e Farroupilha, especialmente, que são nossas cidades lindeiras mais conurbadas, aonde se discutia a questão do zoneamento do plano diretor em ambas as cidades, né, que elas dialogassem entre si a nível de zoneamento urbano, principalmente na questão industrial, na questão residencial, né, de espaços definidos para que a cidade e a região crescesse harmonicamente, né? Se perdeu isso nesses últimos 3 anos. O atual prefeito não participa de sequer uma reunião da MESM, né? Nós sendo a principal cidade e a mais interessada do ponto de vista dos impactos que trazem, né, essa conurbação para Caxias do Sul. Então, é um governo que, quando cai ao nível de quem fala em nome dele é um guaipeca, né, e fala em nome desse governo é um guaipeca, né, nós somos uma cidade de mais de 500 mil habitantes, né? Estamos votando nessa casa um orçamento de mais de 2 bilhões de reais. Mais de 2 bilhões de reais. Vejam a responsabilidade desse executivo e dessa casa, do ponto de vista de dar encaminhamento às demandas da nossa cidade. E agora a obra magnífica, fantástica desse governo passou a ser o alargamento da Estrada do Raposo, né? E receber, quem sabe, ao final do ano que vem, os 190 milhões projetados para a construção do futuro aeroporto de Vila Oliva. Me parece que essa é a grande obra. Porque outras obras não existem. As obras de asfaltamento do interior são projetos já recebidos do prefeito Alceu e do prefeito Sartori, né? As escolas verticais, vereador Paulo Périco, vereador Rafael, as escolas verticais, essas nós estamos esperando ainda, né? As escolas infantis verticais, né? Que seria a grande obra, né? Eu me dei ao trabalho de outro dia de ler o programa de governo desse viajante, sobre o que ele havia cumprido. A gente não consegue achar nada. Aquele programa que está registrado lá no cartório eleitoral, tá?
Tu não consegue, mas o que será que eles fizeram, né? A reforma do postão, reformar o postão, já era um projeto da secretária Dilma, e de uma forma mais consequente, né? Não com tanta loucura quanto foi feito, né? Com o fechamento do postão, ocasionando tudo que está acontecendo lá na UPA Zona Norte agora. Então, presidente, me alegra que Vossa Senhoria vai sancionar, promulgar, o termo correto, vereador Edson, vai promulgar o novo plano diretor de Caxias do Sul. Eu quero dizer que, em nome da comissão, e falo em nome aqui da vereadora Denise, me permito, do vereador Gustavo, do vereador Edson, da vereadora Paula, desde amanhã estamos à disposição para corrigir as ditas inconsistências. É que a partir de amanhã ele passa a vigorar, né? Então, estamos aí à disposição para corrigir as ditas inconsistências. Que o secretário de Planejamento, espero que não esteja viajando com o prefeito, encaminhe à casa as ditas inconsistências e que nós nos propomos, então, a fazer as correções devidas. Concluo, senhor presidente, senhores vereadores, saudando essa gurizada toda que vem nos acompanhar aqui, participar nesta manhã dessa sessão, visitando nossa casa, dizer que tenho muito orgulho do que fizemos no plano diretor de Caxias do Sul. Tá? E eu acho que esta casa tem que ter orgulho disso. É um desaforo, né, você falar que um vereador aqui votou de forma inconsequente, sem saber o que estava votando, ou votou sob cabresto. Né? Votou sob cabresto de alguém que esteja aqui induzindo os colegas vereadores a votar uma legislação que não estaria de acordo com os interesses da cidade. Nós produzimos um belo trabalho, tá, que é o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul. Tenho certeza de que, inclusive na esfera judicial, se prepare aí a nossa procuradora, a doutora Cássia, tá? Se prepare, nós vamos para essa discussão judicial e rapidamente, se eventualmente houver alguma inconsistência, foi o compromisso que assumimos com a SIC, com o Sinduscom, com a União de Bairros. Nós estamos aqui, né, com o MOB Caxias, né, de fazer essas correções rapidamente, porque, em última análise, quem aprova o plano diretor, né, é o Poder Legislativo, que representa, em tese, toda a nossa cidade. Era isso, muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo ao vereador Kiko a cedência do seu espaço, e Vossa Senhoria terá, no devido tempo, a sua declaração de líder, independente do vereador líder do governo. Não leio o regimento, acho. Vereador